Esse é o típico filme feito para toda a família. Se você esperar algo além disso, talvez você se decepcione aqui. Aprendiz de Espiã é um filme dirigido pelo Peter Segal, que é um diretor que já fez muitos filmes do Adam Sandler, então filmes como Tratamento de Choque, como Se Fosse Uma Primeira Vez, Golpe Baixo também. Então é um diretor que a gente não espera muita coisa. Apesar de eu gostar de alguns desses filmes citados do Adam Sandler, ele não é um diretor que vai fazer nada de novo, e o que ele se propõe a fazer aqui é um filme para família. É aquele filme bem família mesmo, que vai trabalhar muitos clichês e não vai nem ter muita vergonha disso, e que não vai se levar muito a sério. Eu confesso que eu até esperava um pouco mais quando eu comecei a assistir o filme, quando eu fui pro cinema, e os primeiros 15 minutos foram terríveis para mim, assim. Eu quase saí do cinema, eu tava na cabine de imprensa e eu pensei duas vezes em sair do cinema, porque o filme ele vai começar com toda uma sequência envolvendo uma questão de espionagem e tal, que não funciona em nenhum momento no filme. Sempre que entra a questão de espionagem aqui, é tudo muito fraco, muito genérico, e esses primeiros 15 minutos é um clichê atrás do outro e aquele uso de referências extremamente exageradas. Então aquela questão, tem um personagem russo que vira para o protagonista e fala: o seu russo é tão ruim que parece até o Mickey Rourke falando em Homem de Ferro 2. É o tipo de fala que você fala, tipo, que tipo de pessoa fala assim, o porquê disso? E aí você começa a ver que é uma referência jogada atrás da outra. Então vai ter uma sequência de músicas fazendo referência a outros filmes. Vai entrar a música do Titanic, vai entrar outra música, todas relacionadas ao filme. E o que tem ainda pior aqui é quando eles querem explicar a referência. Então o Dave Bautista vai fazer em um momento uma referência a Notting Hill, e aí o outro personagem vai chegar e falar: ah, ele fez uma referência a Notting Hill. E aí eu começava a pensar no cinema. Já estava exagerado o uso de referências, atrapalhando a narrativa, e aí você ainda vai explicar a referência a algo que não faz nenhum sentido. Então eu acho que isso é um recurso que estão usando cada vez mais, tanto no cinema quanto nas séries, que é você ficar colocando referência. E, assim, eu até gosto de referência, acho que todo mundo gosta, mas quando aquela referência, ela não tá atrapalhando a trama. Quando ela entra só porque você quer fazer uma gracinha, ou só porque você quer esconder um problema da trama, aí eu acho que acaba sendo um problema, e nesse filme acontece bastante isso. Então, o que mais me incomoda aqui é, sem dúvida, o exagero nas referências. Só que, por sorte, passando uns 15, 20 minutos, começa a relação no filme que funciona, que é a relação do Dave Bautista com a menininha, aquela relação de contrastes, um brutamonte da CIA e uma menininha muito inteligente que é simplesmente maravilhosa. E é assim que o filme consegue construir as melhores sequências, principalmente de humor. As sequências mais leves, mais divertidas, e até o que você consegue aprender um algo a mais, ainda que não sejam grandes ensinamentos. Porque, no geral, o filme ele tem um humor bem bobinho, como eu disse, é um humor bem família. E nisso vão ter até alguns personagens aqui que são para funcionar como se fosse alívio cômico, que pelo menos para mim não funcionaram. Então a parceira do Dave Bautista aqui, pra mim, eu não consegui rir de uma piada dela. Eu achei ela aquele típico alívio cômico que só é irritante e acaba não sendo engraçado. Comentem aí embaixo se vocês concordam comigo ou se vocês gostaram dela, enfim. Eu não consegui gostar. Mas como eu disse, o filme ele começa a funcionar principalmente no segundo ato, com essa relação da menina com o cara da CIA, justamente porque nessas sequências todo o lado de espionagem é completamente esquecido. Então é como se o filme começasse com uma coisa, fosse da metade do primeiro ato até o terceiro ato, elaborando algo completamente diferente, uma estrutura completamente diferente, uma relação entre personagens completamente diferente, e aí no final do filme ele vai voltar para essa questão da espionagem, até porque não faria sentido você ignorar aquilo por completo, e aí ele volta a ser bem genérico no terceiro ato. Então se a gente pensar até em filmes de ação aqui, esse filme vai ter todos os clichês do gênero de ação. Então se você pensar o que você já viu em milhares de filmes de ação, perseguição de carro com um carro indo pela contramão, tem nesse filme. Perseguição de um carro com um avião que não pode deixar o vilão decolar, tem nesse filme. Aquela cena de um veículo quase caindo no precipício e aquele cai e não cai, tem nesse filme. Então assim, são muitos clichês
que aqui até funcionam porque é aquele filme que não vai se levar a sério, aquele filme que quer ser pra família mesmo. Mas se a gente for analisar de uma forma esperando um algo a mais desse filme, ele não vai entregar. Ele é um filme bem básico mesmo, que não vai se arriscar em nenhum momento, e vai apostar quase que 100% nessa relação do Dave Bautista com a menina, que por sorte funciona, por sorte os dois conseguem ter uma boa química aqui. E até nessa questão de ter muitos clichês, o que me incomoda um pouco é porque o filme ele reconhece alguns clichês do gênero. Então, por exemplo, vai ter a questão ali da explosão, quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando, que eles vão brincar com o clichê, só que ao mesmo tempo o filme vai ter muitos outros clichês, que é como se ele não soubesse que aquilo é clichê. Então eu acho que aí acaba não balanceando toda essa questão. Você vai se levar a sério ou você não vai se levar a sério? Você vai brincar com os clichês de gênero ou você não vai brincar com os clichês de gênero? Mas enfim, eu acho que quem tá indo assistir esse filme não espera uma grande narrativa, um filme muito novo. Acho que quem vai assistir esse filme espera mesmo uma comédia envolvendo um brutamontes e uma criancinha, e nisso o filme entrega bem. E por tudo isso eu vou dar uma nota 5,5 pro filme, porque nesse filme 2 em 1, um deles funciona, que é a relação dos dois, o outro não funciona nem um pouco, que é a questão da ação e a questão da espionagem. Mas ainda assim, se você quer um filme leve, divertido, que você não quer pensar muito, pode assistir numa boa, não é o tipo de filme que vai incomodar. Por hoje é isso, se vocês gostaram do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aí embaixo o que vocês acharam do filme, numa boa, se concorda comigo ou se discorda, se vocês conseguiram dar muita risada. Eu acabei rindo de uma outra cena, mas no geral eu não achei o filme tão engraçado assim, eu achei ele até meio bobinho. Por hoje é isso e corta!